Olá, queridos, sejam bem-vindos à graça e à paz do Senhor Jesus. Eu sou o Jorge Rodrigues e esse é o seu canal onde nos leva a pensar, meditar na palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha as nossas reflexões, dá aquela força, tá bom? Para que o canal venha crescer, para que nós venhamos alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Olha, eu tive a necessidade de falar sobre algo muito importante nos nossos dias. E nesses dias que a gente está vivendo, nós estamos vivendo uma Babel mundial, né? Porque o mundo está em confusão, o mundo está assim vivendo um caos e ao mesmo tempo todo mundo falando uma mesma língua. Por isso que eu digo que o mundo está assim meio que Babel. Diante da situação que nós estamos vivendo, cabe-nos, nós que somos mentores, pastores, a orientar o povo de Deus. E foi pensando nisso que eu decidi fazer esta reflexão aqui, baseado na palavra de Deus, devido de tantos fake, tantos falsos profetas que têm se levantado na nossa nação, principalmente em dias de caos. Eles se levantam para se apresentar como a pessoa que precisa ser vista, ou que deve ser vista. Deve ser alguma carência, deve ser alguma deficiência, deve ser, sei lá, meus irmãos, mas é muito sério o que está acontecendo nos nossos dias. Olha, você não tem noção quantas mensagens eu e minha esposa nós temos recebido de pessoas que estão vivendo dias assim de desespero porque receberam profecias, receberam áudio, receberam vídeo, receberam escritos falando de algo, de coisas que poderão acontecer e ainda contam os dias, e isso tem deixado as pessoas muito atribuladas. Eu quero falar para você algo muito importante, que a Bíblia, a palavra de Deus, manda a gente julgar os espíritos, tá bom? Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes em relação aos dons, porque sabemos que eles realmente, de fato, eles existem para a edificação do corpo. O apóstolo João, no capítulo 4 da sua primeira epístola, ele diz assim, e versículo 1, amados, não creais, preste atenção, amados, não creais em todo espírito, tá entendendo? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aqui há 2000 anos atrás, os apóstolos estão dizendo, os dons existem, todavia há falsos profetas. E isso, muito antes, já existia falso profeta, no tempo de Jeremias, no tempo dos reis. Na verdade, é um espírito, né, que penetra nas mentes sem Cristo, nas mentes que não tiveram acesso ao evangelho de verdade, que conheceram a religião, que conheceram outra coisa menos o evangelho do Senhor Jesus, que é libertador. E esse espírito, ele deixa as pessoas realmente desesperadas. É incrível, irmãos. Por isso que o apelo que nós estamos fazendo aqui é para que você não venha dar atenção a áudios que você escuta, para você contar os dias, porque vai acontecer não sei o quê. E pode observar que em todo período catastrófico que acontece algo na natureza, ou surge uma guerra, ou se levanta um líder, sempre se levanta aí uma galerinha querendo aparecer. Queridos, em nome de Jesus, vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos prestar atenção no que diz a palavra de Deus, vamos seguir a orientação de Deus. Olha, Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses, ele fala para que os irmãos não venham. Ele diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança.
Então, querido, a ignorância, você vê que a ignorância ela vai gerar o desespero. E isso é muito sério, isso é muito triste. Nós sabemos que há três tipos de pessoa no mundo. Há três tipos de pessoa no mundo: o ignorante, o rebelde e o sábio. Você precisa se posicionar e saber quem você é. Se você é o ignorante, se você é o rebelde ou se você é o sábio. Saiba de uma coisa, que o ignorante ele pode ser enganado, ele pode ser iludido pelo rebelde, porque o rebelde é aquele que conheceu, teve acesso às coisas de Deus, mas ele não tem interesse de revelar Deus. Ele tem interesse de revelar os seus desejos, as suas carências, o seu ventre, menos o Deus eterno, menos o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que nós fazemos um apelo em nome de Jesus Cristo, para que você não dê atenção a fakes, para que você não fique escutando qualquer um. Escute o seu pastor se ele prega a palavra. Escute o seu pastor se ele prega evangelho. Se ele não prega evangelho, em nome de Jesus, saia desse lugar, saia desse ambiente e procure alguém que pregue o evangelho do Senhor Jesus, que pregue a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, querido, em tempo de caos, em tempo de aflição, os profetas de Deus, os homens de Deus, os ministros de Deus, eles se levantam com palavra de esperança, mas não uma falsa esperança. Não é prometendo ao povo aquilo que a Bíblia não falou. É a esperança de Cristo. E a esperança, queridos, a esperança que nós temos realmente é que Jesus Cristo ele vai voltar, é que as coisas vão ficar pior, mas Deus está no controle de tudo. É por isso que o Jeremias diz no livro de Lamentações 3:21, eu quero trazer, o Jeremias ele fala isso em um período de caos: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, ele diz: irmão, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, nada de fake, nada de mentira, seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Pense nessas coisas, querido. Pense que Jesus ele foi para o Pai. Lá em João 14 ele diz: olha, não se preocupe. Olha, pelo amor de Deus, Jesus está apelando mesmo ali para os discípulos, para que eles não se preocupem, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pronto, irmãos, nós temos essa esperança da promessa de Cristo, ainda que tenha caos, ainda que aconteça o que acontecer, mas nós temos a esperança que Ele está conosco, o Espírito está em nós, e já, logo mais nós voltamos para casa para estar com Ele, onde Ele estiver, para que nós estejamos com Ele. Enche o seu coração de eternidade, enche o seu coração das verdades de Deus. Não dê atenção às fake news gospel, não dê atenção às fake news gosta, camaradinha que quer aparecer, que quer mostrar, que quer aí aproveitar esse caos para, pelo amor de Deus, cai fora desse negócio. Não dá ouvido a essas coisas, não dê atenção, tá bom? Dê atenção à palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo, ele pode falar com você. Mergulhe, para de dar ouvido a todo mundo, para de dar ouvido a qualquer pessoa, dê ouvido ao seu pastor, dê ouvido a profetas bíblicos, e assim, com toda certeza, você vai ter esperança. Você não vai ser ignorante, você não vai ser um rebelde, você vai ser mais um sábio para essa geração. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.